Olá, hoje o nosso estudo vai ser sobre o livro de Números, o quarto livro do Pentateuco de Moisés. Este livro, como já o próprio nome fala, ele é um livro que vem contabilizar as pessoas que estavam ali naquele deserto, não é? As pessoas que saíram lá do Egito e vieram. Então, tem esta primeira parte, quantas pessoas saíram, pois quantas pessoas estavam ali no deserto, não é? Durante a viagem, e foi feita contagem, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram e quantas pessoas chegaram na terra prometida, que foi o último censo. Então, na verdade, era o censo. De números é um censo de pessoas, uma contabilidade de pessoas que estavam viajando no deserto. Mas durante esta viagem ali, esse momento do livro de Números, tem acontecimentos bem interessantes que a gente não pode deixar de contar, de comentar, que é um livro de mensagens proféticas, de mensagens profundas até os dias de hoje. Então, logo na saída do povo Sinai, eles pensavam que eles já estavam chegando na Terra Prometida. Ah, vamos viajar, saindo do Monte Sinai, já vamos chegar em Canaã. A viagem tinha vários lugares para passar. Né? Quando nós estamos neste primeiro deserto, na nossa vida, a gente pensa que a gente já vai chegar na bênção ali, logo em seguida. E às vezes nós temos várias fases deste deserto para passar até chegarmos à nossa bênção, não é? Então Deus deixou esse povo aí, tinha uma viagem para chegar. Eram 400 e poucos quilômetros, não eram muitos dias de viagem. E vocês vão saber depois, num próximo estudo, o que aconteceu com este povo que não aprendiam com os milagres que o Senhor fez. Quanta coisa aconteceu, né? Veio maná, teve água, eles não passaram fome, eles não passaram sede e eles não aprendiam. Né? Em Levítico, Deus estabeleceu as regras de convivência, tem o tabernáculo, que era Deus entre eles, e eles não aprendiam. E agora em Números vocês vão ver também coisas que aconteceram, que o povo não estava aprendendo, que o povo mesmo vendo, até o próprio Moisés se perdeu neste caminho aí e sofreu a pena de não chegar na terra prometida. Então, segundo o Senhor, todo esse movimento que Deus faz na nossa vida, nestas fases da nossa vida, Ele vai nos conduzir ao lugar certo. Ele está levando você por este deserto, por estas fases que parecem que não chega nunca, mas Ele sabe aonde está te levando, por que você está passando neste processo, neste deserto de aprendizagem, não é? E daí também eles não pararam de reclamar, eles continuaram murmurando, porque cada vez que eles viajavam, eles chegavam num lugar e não tinha água, não tinha, né? Eles continuavam murmurando. Como é triste perceber que, como nós não estamos satisfeitos com o cuidado de Deus no deserto da vida, como nós reclamamos, como nós somos ingratos, né? E desejamos viver lá. Ah, por que eu saí lá do Egito? Ah, por que eu não fiquei lá? Era tão bom. Quando eu morava lá era tão bom. Então, como nós somos murmuradores, não é? E também continuar entre eles ali, que eram os filhos, os escolhidos do Senhor, continuaram murmurando e esquecendo da promessa. E teve uma pessoa que não poderia ter feito isto. No capítulo 12 aparece Miriam, junto com o povo, murmurando com Arão, que era escolhido de Deus. Arão era sacerdote, Deus estava sempre com Moisés, Deus sempre estava mandando, tomando conta da vida deles. E Miriam, irmã de Moisés, se posicionando como questionadora. Por que só ele que pode falar com Deus? Por que só ele que é chamado? Ali no meio do povo. Porque ela começou a ficar também uma pessoa questionadora do próprio irmão, da bênção do irmão. E o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. Moisés não se irritou com os comentários de Miriam, porque Moisés, de assassino, ele virou uma pessoa mansa. Ele foi moldado por Deus para liderar este povo. Ele subiu lá, não ficou 40 dias lá com Deus, no monte. Deus
foi moldando Moisés, ensinando a ser melhor. Ele era o que estava liderando aquele povo, ele tinha que ser uma pessoa mansa para cuidar do povo. Ele pedia perdão pelo povo, pelo que o povo estava sempre fazendo. Mas a irmã dele, ele estava manso, ele não foi discutir com ela. Mas aquele que a gente não engana estava vendo. E aquele chamou Arão, chamou Miriam e Moisés na tenda. E apareceu em forma de nuvem, de fumaça, apareceu e Miriam ficou leprosa. Arão pediu desculpa a Moisés, desculpa pelo que eu estou fazendo, meu irmão, desculpa, eu não queria fazer isso. Né? Mas Miriam foi tomada pela inveja. A inveja é uma coisa que nós não podemos deixar tomar conta da nossa vida. Esse capítulo 12, ele vem para nos mostrar isso. Miriam ficou leprosa, ficou suja, ficou imunda e teve que se afastar do acampamento para não passar para outras pessoas. O que acontece com o que Deus está dizendo? Que as pessoas invejosas não devem estar perto da gente, não devem estar no nosso acampamento, que vai contaminar as pessoas com estes maus sentimentos. O que nós aprendemos neste capítulo? Que a gente não pode ter inveja da autoridade instituída por Deus. Você não pode ter inveja do teu pastor, do teu líder. Você não deve ficar questionando as pessoas que Deus levantou dentro da obra, porque é Deus que levanta, é Deus que escolhe os vocacionados. Quando Deus falou para Moisés, Deus tratou com Moisés, ele não tratou com Miriam, ele escolheu Arão e Moisés, mas Arão percebeu e ela não. Então não teve conversão nenhuma, ela não mudou, não é? Deus julga nossas causas, Deus nos justifica, é Ele que nos escolhe. E quando nós temos essa intimidade com Deus, Ele torna isso evidente. Ele tornava evidente, tanto que vai aparecer depois em que ele pega e vai falar sobre aqueles que ele escolheu. A vara vai florescer, e Moisés com a vara, passando no acampamento, nas tribos. Quando chegou em Arão, a vara floresceu de novo, e todo mundo testemunhou que Arão era o escolhido mesmo do Senhor. Aqui no livro de Números, ele fala sobre isso. Arão implorou pelo perdão. Deus. E outra coisa, Moisés pediu por Miriam, tenha misericórdia dela. Mas mesmo assim, ela foi afastada 7 dias, para depois voltar a conviver com as pessoas. Se afaste, dê um tempo de pessoas invejosas, se afaste dos ciúmes, se afaste dos seus sentimentos. Quando você perceber que você está tendo esses sentimentos do próprio irmão, se afaste. Peça a Deus que tire do teu coração. Ore, porque isso daí é de Satanás. Quem coloca isso na nossa mente, os maus sentimentos, é o Satanás. Ciúme, a inveja, da gente ficar prestando atenção na vida do outro, se comparando na vida do outro, não é? E a maior vítima é o invejoso, não é? O Moisés não aconteceu nada com ele, mas Miriam ficou leprosa. 7 dias afastada de todos. Quem que ficou na pior? Então, não prosperou, né? A mente pequena, o espírito, a vida espiritual pequena. E muita gente no nosso meio está assim, tendo inveja da tua vida, da sua liderança, do seu ministério. Fica falando com o outro, você viu fulana? Você viu? Nem sabe falar, está falando. O que ela está fazendo lá na frente? Você viu, o pastor escolheu tal pessoa para trabalhar na obra. Quem levanta as pessoas, o Espírito Santo, indica aquelas que estão com a vara florescida. Não precisa ninguém ficar apontando o outro. Viu? A nossa vara floresce, a pessoa percebe. Quando você tem algo de Deus, que você tem aquele dom, não precisa ficar apontando e questionando. A gente não questiona quem são os escolhidos. A gente ajuda, a gente floresce junto. A inveja apodrece até os ossos da pessoa. Então, tira o olho da vida dos outros e cuide da sua vida com sabedoria, com espiritualidade,
Não queira aquilo que Deus deu para o teu irmão. Às vezes da tua casa tem alguém, né, olhando para você com inveja. Que sentimento ruim isto, né? No livro de Números também, a gente vai ver no capítulo 13 a incredulidade. Quando essa, olha, tem a inveja de Miriam. Primeiro tem que nós passamos por muitas fases no deserto para chegar na bênção. Não é assim, é a hora que Deus acha que você está pronto para receber a bênção. Segundo, tem a inveja de Miriam. Agora vem a incredulidade. Quando Deus manda 12 espias, que eles já estão chegando lá perto de Canaã, fala assim, olha, manda 12 espias para ver. Moisés separa os espias e manda para ver como é que é lá. Você tem com quem lutar, o que, que vai acontecer para chegar até Canaã ainda. 10 voltam de lá cheio de negatividade. Não, tem muita gente pro caminho, nós vamos ter que morrer, ter que lutar, não vai dar certo. Tem maná, tem tudo, mas tem muita coisa para dar errado. E 2, no meio de 10, 2, Caleb, Josué e Caleb voltam com aquele fruto enorme falando, olha, tem tudo de bom, vai dar tudo certo, tem alimento para nós, vai dar tudo certo. 2, cheios da fé, cheios de Deus. 2 que eram queridos do Senhor. Josué é querido do Senhor, era o companheiro de Moisés em tudo que Moisés fazia, levava Moisés junto, ou Josué junto, não é? Vocês acreditam nisso? Que 2, de 12, 2 acharam que dava certo. 10 acharam que dava errado. É assim na nossa vida. O balde de água fria vem. Poucas pessoas estão junto com você falando que vai dar certo. 10 estão falando que vai dar errado. 10 falam que vai dar errado. Vai dar errado o concurso que você vai fazer, tudo que você quer adquirir vai dar errado. Não, não vai dar certo. Não é bom. Tudo que você propõe, 10 vão falar que não vai dar certo. 2. E quem que a gente escuta? Em vez da gente escutar os 2 que são de Deus falando para você, fica calma, fica tranquila, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não, a gente vai dar ouvido para os 10 negativos, né? Que o inimigo põe no nosso caminho para que a gente não siga em frente. Olha, que interessante isso, né? O povo, não vamos para frente, porque nós não vamos conseguir. Mas quem que está acima de você? Se Deus trouxe todo você até aqui, no deserto, deu tudo certo, por que que agora vai dar errado para chegar na tua bênção? Faltando um pouquinho agora para chegar na tua bênção. Não é? Não é estranho isso? Mas o que que Deus observou? Que todo aquele povo que ele salvou não merecia a bênção, não mereciam. A maioria foi morrendo ali no deserto de várias coisas. Foi acontecendo coisas que eles não iam chegar lá. Pensem, Deus foi observando, mas nossa, tudo que eu fiz, eles não estão vendo que eu estou com eles. Eu estou caminhando com eles, eu estou no meio deles, através do tabernáculo, e eu não vou ajudá-los a chegar na bênção. Então não merecem chegar na terra prometida mesmo. Não merecem a bênção mesmo, porque não acreditam, não têm fé. E é isso, muita gente faz de tudo para estragar a nossa bênção. 10 vêm para estragar e 2 vêm para te dar força. E a gente ouve os 10. Ah não, a maioria está falando que não vai dar certo, vou ouvir a maioria. Ouça a voz de Deus, não a dos homens. O barulho da internet, o barulho da televisão, aquilo que está te falando, está te derrubando, não preste atenção naquilo que é grande. Vai orar, vai abrir a palavra, ver o que a palavra está dizendo para você. Busque na palavra, busque no Senhor, o que Ele está te propondo na tua bênção. Busque. Não escute os 12. Essa palavra mas, esta palavra ser, mas tem tantas coisas no meio do caminho. É de Satanás que está te falando isso. É para te paralisar, é para te deixar dominado pelo medo. O medo é uma sensação boa, é uma sensação que Deus nos deu para que a gente tivesse cuidado com a nossa vida. Tem que ter medo, senão a gente se joga de qualquer abismo, a gente do andar, não vai acontecer nada comigo. Não, o medo é para que você se cuide, mas não para te paralisar. O medo que te paralisa, que te escraviza, isto é de Satanás. Satanás percebe que seu medo está maior que a tua fé. E é aí que ele entra e faz com que você se sinta caído, derrubado.
Não tenha medo daquilo que Deus te prometeu ali na frente. Não tenha medo. Você vai lutar sim, mas você vai vencer. Você vai chegar na tua bênção porque você vai vencer. Porque Deus é contigo. O medo não pode te parar. Não tenha medo. Tá certo? Então, Deus é um Pai amoroso. Você acha que Ele vai te deixar até aqui, Ele te trouxe agora, você vai perder porque Ele vai deixar você na mão? Não, Ele nunca te deixa na mão. É nós que saímos da presença dEle. É os 10, né, que estão ali. Não vai dar certo. Não acredita em Deus, essa bênção aí não vai acontecer. Canaã, nós vamos ter que lutar, nós vamos morrer tudo aí até chegar lá. Cuidado com o que você está ouvindo, tá bom? E para tudo tem um tempo. Lembre-se, principalmente nos momentos cruciais da sua vida, que Deus não nos abandona. Bastando para isso que a gente se entregue. Tenha fé, não seja incrédulo, que nem eles foram aí neste capítulo aí de Números, trazendo isto, né? Daí tem também mais uma parte muito importante, quando Deus foi separar os vocacionados, que daí está lá no Números 17, que é a vara que quando chegou em Arão floresceu, né? A vara de Arão floresceu, confirmando que ele era um escolhido do Senhor. É isso que eu estou falando. Quem é escolhido do Senhor vai estar sempre florescendo. Não é aquele que vive cheio de espinho, amargo, dizendo coisas ruins o tempo inteiro. Esse não é o escolhido do Senhor. Quem é escolhido do Senhor é positivo, vai dar certo, nós vamos chegar lá, estaremos juntos, 2 contra 10, estaremos juntos, eu e você, estaremos juntos aqui nesse estudo, aprendendo para que ser melhor. E o povo, todo mundo lá fora, falando, viu? Por que você está nesse estudo aí? O que você está aprendendo com isso? Largue mão, perder tempo de ficar escutando números, a irmã Rosane, a igreja, vamos sair, vamos para a balada, vamos fazer outra coisa. Cuidado. Cuidado com aqueles que querem te tirar do caminho. Aquele você está florescendo, né? Daí, aqui no capítulo, daí morre, a Miriam morre também, mas morre não morreu assim, que Deus matou. Não, ela morreu. Chegou a hora dela. No comecinho do capítulo 20 já fala que Miriam morreu, foi enterrada, né? E aí, Deus ficou muito triste com a incredulidade desses espias e falou também que mais uma vez ele percebeu que o povo não aprendeu. Os filhos da primeira geração reclamaram tanto também, né? E teve uma coisa muito interessante aqui que aconteceu, que foi onde Moisés perdeu de conhecer a terra prometida. Eles começaram a reclamar de novo, que não tinha água. E era tão fácil Moisés, com a autoridade dele, né, chegar na rocha e falar, eis aqui a rocha é onde vai ter água para vocês. Não. Moisés ficou tão bravo, que ele bateu forte com a vara dele 2 vezes na rocha para que saísse água e falou bravo com o povo. Vocês estão pensando o quê? Olha, vai ter água agora. E Deus se chocou com aquele posicionamento de Moisés. Moisés não poderia jamais ter aquele posicionamento, sendo que ele falava com Deus face a face. Deus deu autoridade para ele. Como que ele bate na pedra de novo e fala bravo? Ele podia falar, calma, vai ter água aqui para vocês, como teve lá no começo já do deserto. Não faltou nada para vocês. Mas ele falou num tom tão estúpido, tão forte, que para Deus, Moisés ali acabou. Por isto, custou muito caro essa desobediência. Ele feriu a rocha 2 vezes e esta maneira de Moisés, o Senhor proibiu de conhecer a terra prometida. Nem Moisés vai conhecer a terra prometida por esse posicionamento dele de arrogância, de estupidez. Às vezes você está perto de chegar na tua bênção, de receber o que você tem que receber, mas a tua maneira de se posicionar com as pessoas, a sua arrogância, cai por terra o que Deus tinha te prometido. Porque Deus não esperava isso de você, não esperava isso de Moisés. A rocha estava representando Cristo, e que já tinha sido ferida lá em Horebe. Ele já tinha batido na rocha lá e já tinha saído água. Não poderia ser ferida novamente. Como que nós vamos crucificar Jesus de novo? Isso daí é um ato profético, né? Nessa ocasião, Moisés deveria ter apenas falado com a rocha. Assim como Cristo a quem hoje recorremos através da oração. Hoje nós temos Cristo, que é a nossa rocha, apenas para orar. Nós não vamos mais crucificar. Nós não queremos mais sangue. Será que nós vamos ter que crucificar de novo para pedir perdão dos nossos pecados novamente? Não, já aconteceu. Ele já fez isso por nós.
nós já ganhamos a vida eterna. E o que estamos fazendo com isso? O que estamos olhando para Ele e acreditando que se orarmos, nós vamos ter água viva. Olha o sentido figurado aí dessa história de Moisés, da água e da rocha, né? Então, nós temos que recorrer através da oração, não através de coisas, bater, de briga, de querer sangrar para poder conseguir as coisas. E este posicionamento dos dois, porque Arão estava junto, eles não iam chegar em Canaã. E muitos acharam que Deus foi duro com Moisés, mas não. Deus apenas confiou tantas coisas a ele e não achou que ele poderia se comportar deste jeito, na hora que poderia apenas ter pedido que nele saísse água, não é? Esse foi um momento tão grande da vida dele, que ele poderia ter se mostrado filho de Deus, acreditado naquele Deus. Por isso que eu falo para vocês, nós estamos livres dos pecados, nós temos autoridade de falar assim, não quero, eu rejeito, eu posso, eu não posso. E Moisés não soube usar esse momento que Deus tinha dado para ele, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Se ele não soubesse nada sobre Deus, Deus não ia nem punir. Assim é conosco. No nosso julgamento, aquele que não sabe nada pode ganhar o céu. E nós, na hora do arrebatamento, nós que estamos aqui estudando a Bíblia, poderemos ficar, porque vai depender daquilo que você carrega, daquilo que você sabe, da palavra, daquilo que você se posiciona. Então, se você conhece os mandamentos, se você sabe como agir e age errado, vai ser cobrado. E foi cobrado de Moisés, porque ele errou na maneira de agir em relação à água, né? Daí, chegou a morte de Arão, ele pediu para que subisse com Arão lá no monte, avisou que Arão iria ser recolhido, passou as vestes de Arão para o filho, Eleazar, e daí Moisés, deixaram ele lá, desceram e todo mundo viu que chegou a hora de Deus recolher Arão. Arão foi recolhido, foi morto, morreu. Ele avisou que ele ia morrer, tá? Então, teve também tudo isso que aconteceu, e neste meio de tanta reclamação, e eles não obedeciam, Deus mandou um monte de serpentes lá, e picavam, e foi acabando com este povo aí, que era ímpio e que não acreditava. Daí Moisés, mais uma vez, meu Deus, socorro, peço perdão por eles. Deus mandou fazer um poste, uma serpente de bronze, e colocar. Aquele que olhasse para a serpente e pedisse, né, me salva, seria salvo. Este objetivo, essa parte linda, gente, essa parte está em Números 28, 29, no capítulo 20. O objetivo de Deus era fazer um apontamento profético de Jesus Cristo, seu Filho. Está em João, no Novo Testamento, falando sobre isso. Fala bem assim, Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nossos dias, todo aquele que olhar para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador será salvo para sempre. Então Deus fez aquela serpente, já era profetizando o que ia acontecer com o filho dele, na cruz, não é? Olha, então todos aqueles que estavam ali sendo picados pelas serpentes olhavam e pediam, socorro, me salve. Eram salvos. Então, isso é uma analogia, um sentido da Bíblia mostrando que se você olhar para Jesus e pedir, me socorre, me salve, será salvo. Todo aquele que conhecer o Filho dele, né, como Filho único, como o Salvador, será salvo. Olha que coisa mais linda, isso está em Números, já falando de como a gente tem Jesus hoje. Olha para Jesus, peça socorro, que você vai recebê-lo como Senhor e Salvador, você será salvo. Você aceita Jesus na tua vida como Senhor e Salvador? Você vai ser salvo e vai ter vida eterna. Amém? Daí teve uma parte também final agora muito bacana, porque eles estavam no deserto, terminando, chegando já, andando, e daí teve o rei Balaque, que era o rei dos Moabitas, soube que eles lutaram com os cananeus no meio do caminho e venceram, daí chamou Balaão. Balaão era um profeta que enganava as pessoas. Balaão, eu quero que você vá lá e acabe com aquele povo lá que vem vindo aí, vai ter uma luta aqui, nós vamos perder, porque eles estão ganhando de todo mundo, porque diz que eles têm Deus. Balaão foi, e no meio do caminho, o jumento de Balaão fala assim, viu?
Deus está mandando um anjo para matar você. Balaão, mandando um anjo, o quê? Ele não acreditava, né? Ele falou assim, aquele povo lá vai ser fácil, ainda mais que eles estão sofrendo no deserto, vou chegar lá, joga uma conversa neles e acabou esse Deus deles. Só que daí no meio do caminho ele vê o anjo. E quando ele chega lá para acabar com os israelitas, ele abre a boca para conversar, ele sentiu Deus na viagem, ele teve essa visão do anjo, ele conseguiu. O que aconteceu com Balaão? As 3 vezes que ele abriu a boca para amaldiçoar, ele abençoou, ele não conseguiu, porque ele sentiu quem era o Deus de verdade. E judiação, porque daí no meio do caminho eles lutaram e Balaão morre nessa guerra. O Balaque ficou super bravo com ele antes dele morrer, falou assim, como eu te dei o maior dinheiro, você foi pago para acabar com esse povo, você não fez nada disso. Daí ele falou assim, nem que você desse todo o dinheiro do mundo, eu não poderia fazer isso com eles, porque eles têm realmente um Deus, eles têm alguém acima deles que é muito mais forte que tudo esse teu dinheiro. Olha, Balaão ainda falou de Deus para Balaque, só que ele morreu na guerra aí que teve no meio do caminho, né? E daí teve também, como eles estavam ali no meio, já chegando nos Moabitas ali, os israelitas se deitaram com as mulheres dos Moabitas, uma coisa que é uma tentação carnal, que quer dizer que o sexo ainda é difícil da gente como é que eu falo? Não cair nesta tentação. Eles se deitaram com as mulheres moabitas e despertaram a ira do Senhor, e todos eles que fizeram isso morreram. Vocês viram que Deus foi matando no deserto aquelas pessoas que não iam chegar na terra prometida? Então, nesse livro de Números, é isso que ele vem dizer, é isso que ele está falando, que nós estamos no deserto, que nós estamos na luta, mas Deus sabe quem merece, Deus sabe quem acredita, Deus sabe quem não tem inveja, Deus sabe quem está pronto para vencer as tentações da carne, para receber toda a bênção que Ele tem para a tua vida. E vocês percebem que para se receber esta bênção, nós temos que estar sem inveja, como Miriam, nós temos que entender que nós estamos no processo, que o deserto tem passagens para a gente estar lá, nós temos que entender que nós temos que resistir às tentações da carne, que nós temos que acreditar que nós vamos ganhar como os espias, não é? Os 2 espias acreditavam. Então esse livro de Números é muito profundo. Apesar de não parecer, ele traz mensagens importantíssimas para a nossa vida. E é isso aí que ele vem falar. Ele vem nos advertir que para nos manter longe do caminho dos pecadores. Que Deus, Ele tem bênçãos para a tua vida, mas para a tua vida de servo, para a tua vida de puro, da sua vida daquele que está entendendo que você tem Jesus como teu Salvador hoje. Você tem vida eterna, você tem promessa, você tem vitória, se você estiver no caminho dele. O Salmo 1 fala bem assim, nos adverte a nos manter longe do caminho dos pecadores. Então, que você tenha entendido este livro de Números como assim, que nós precisamos estar mais presentes na vida espiritual, presentes com a vida de Deus, dos estatutos do Senhor. Que a gente reclama, mas a gente também não muda, não se transforma, não se faz essa pessoa que Deus espera que sejamos, os filhos que florescem na vara, não é? Aqueles que têm que florescer, que todo mundo olhe para você e veja você florescido em Deus. Você é abençoado, você já é vitorioso, você vai chegar em Canaã, com certeza, você já está quase lá, amém? Que você tenha uma boa semana e que no próximo programa a gente vai falar sobre Deuteronômio. Um grande abraço e que esta palavra sirva para você refletir durante a tua semana. Amém? Fique na paz do Senhor.